Um dos grandes mistérios de Marte é o fato do planeta possuir duas áreas de relevo bem distintas e claramente definidas: os elevados terrenos do sul, abundantes em crateras, cuja maior parte fica a 2 ou mais quilômetros acima do Datum, e os terrenos relativamente suaves e sem crateras do norte, a maioria dos quais fica pelo menos 1 quilômetro abaixo do Datum. A Terra Alta e a Terra Baixa ocupam aproximadamente um hemisfério cada, mas elas não coincidem totalmente com os reais hemisférios norte e sul de Marte. Como explica o geólogo Peter Cattermole, a linha de dicotomia que separa essas duas zonas de elevação descreve um grande círculo inclinado de aproximadamente 35 graus em relação ao equador marciano. As principais exceções para a topografia subdatum, no baixo hemisfério sul, são as formações de Elysium, inteiramente dentro do hemisfério norte, e uma grande parte da formação Tarsis, que passa por cima da linha de dicotomia. As principais exceções da topografia sobre Datum, no hemisfério alto, são partes do Vale Marineris, e duas estupendas crateras, Argyre e Hellas, causadas por impactos com cometas ou asteroides. Argyre tem 3 km de profundidade, com um diâmetro de 630 km. Hellas tem 5 km de profundidade, com um diâmetro de quase 2.000 km. Essas crateras, juntamente com uma terceira, Isidis, são as maiores de Marte. Mas o planeta também tem um grande número de outras crateras com 30 km ou mais de diâmetro, muitas das quais, incluindo uma no Polo Sul, são verdadeiros paquidermes, que excedem 200 km em diâmetro. No todo, entre dezenas de milhares de crateras inferiores a 1 km de diâmetro, têm sido contadas em Marte um total geral de 3.305 crateras, mais largas do que 30 km. Destas, é difícil explicar por que 3.068, ou 93%, ficam ao sul da linha de dicotomia. Apenas 237 das grandes crateras são encontradas ao norte da linha de dicotomia. Igualmente curioso é o fato de que o hemisfério sem crateras é muito mais baixo em altitude, em vários quilômetros, que seu equivalente com crateras. A razão para essa dicotomia Terra Alta-Terra Baixa, como observa o geólogo Ronald Greely, permanece um dos maiores problemas não resolvidos de Marte. Tudo que se sabe com certeza é que em algum ponto de sua história o planeta foi afligido por um cataclismo de proporções quase inimagináveis. Adiante investigaremos as causas e as consequências desse cataclismo, que alguns cientistas suspeitam também ter sido o responsável por privar Marte de sua atmosfera anteriormente compatível e de suas abundantes reservas de água líquida. Muitas das maiores e mais danosas crateras marcianas com amplitude de 30 km ou mais, mostram inequívocos sinais de terem sido produzidas quando o planeta tinha um ambiente mais aquecido e úmido. Hellas, Isidis e Argyre têm, particularmente, bordas baixas e indistintas, e fundos planos que vários peritos tomam como evidência de formação existente quando Marte ainda tinha uma atmosfera densa, uma rápida erosão e um campo magnético mais forte do que ele possui hoje. Da mesma forma, crateras de grande porte afetadas pela erosão na Terra podem se fundir com a paisagem em um período de poucas centenas de anos, a tal ponto de serem praticamente indistinguíveis da paisagem circundante. Outras grandes crateras marcianas medindo entre 30 e 45 km de diâmetro têm picos centrais, algo como gigantescas estalagmites com buracos nos cumes.
Ronald Greeley acredita que a melhor explicação para tais formações é serem elas crateras de respingo, e que a água ou a atmosfera de Marte, ou ambas, devem ter sido responsáveis pela forma de matéria ejetada. G. Meloche e Anne Vickery calcularam que Marte provavelmente tinha uma atmosfera original com quase a mesma pressão de superfície que tem a Terra hoje, e uma temperatura de superfície proporcionalmente mais alta, acima do ponto de derretimento do gelo. A pesquisa dele sugere que a atmosfera foi destruída por repetidos impactos de asteroides. Como a gravidade de Marte é muito fraca, é fácil para a nuvem de vapor em expansão de um grande impacto fazer toda a atmosfera que a envolve voar para o espaço. Numa contundente demonstração da existência de tempos mais calorosos e úmidos, um dos meteoritos estudados pela NASA realmente provou conter uns poucos miligramas de água líquida. A gotícula é agora mantida em exibição num frasco de vidro vedado. Além disso, calcula-se que atualmente deva existir água congelada sob a superfície de Marte numa profundidade de 200 metros. Há mesmo indicações de que em grandes profundezas, próximas de camadas mais internas de magma fundido do planeta, deva haver mananciais subterrâneos de água quente. Teoricamente, esses mananciais poderiam expelir vapor superaquecido para a superfície. Em agosto de 1980, o Dr. Leonard Martin, do Observatório Lowell, Arizona, relatou que sucessivas imagens de uma área exatamente ao sul do Vale Marineris, tiradas pelo orbitador Viking, realmente sugeriam um explosivo jato de água ou uma saída de vapor. Vicente de Pietro e Gregory Molinar ampliaram essas imagens por computador e concluíram: não apenas confirmamos a descoberta do Dr. Martin, mas também encontramos um anel de pressão circular em torno da coluna central. A diferença de tamanho entre as imagens das duas fotos indica que a nuvem está subindo numa velocidade de 220 km por hora, aproximadamente. O jato de água é uma questão controversa. Mas a evidência de que Marte possuiu vastas reservas de água corrente no passado não é questionada pelos cientistas e pode ser vista às claras em dezenas de milhares de imagens da NASA. Recentemente, essa evidência foi sujeita a uma exaustiva avaliação por uma equipe no escritório do Programa de Exobiologia no quartel-general da NASA. A equipe incluía o Dr. David Dismarais, do Centro de Pesquisa AMES da NASA, o Dr. Michael Carr, do US Geological Survey, o Dr. Michael A. Meyer, do Quartel-General da NASA e, posteriormente, o Dr. Carl Sagan. Suas conclusões, que representam uma opinião científica consensual sobre o assunto, são aqui citadas na íntegra. Um dos aspectos mais enigmáticos da geologia marciana é o papel que a água desempenhou na evolução do planeta. Embora a água líquida seja instável na superfície sob as presentes condições, vemos abundante evidência de erosão pela água. Os tópicos mais impressionantes são grandes vales secos, interpretados como tendo se formado por imensas enchentes. Muitos dos vales começam em áreas que têm sido chamadas de terreno caótico, nas quais o solo aparentemente se desfez para formar uma superfície de blocos colididos e inclinados de 1 a 2 km abaixo do terreno circundante, na planície Shreese. Os vales surgem do terreno caótico e se estendem para o norte até o declive regional por várias centenas de quilômetros. Vários canais grandes ao norte e leste do Vale Marineris convergem na bacia da Shreese e continuam até mais ao norte, onde se ligam às planícies baixas do norte. Os vales emergem em tamanho completo e têm poucos afluentes, se é que os têm. Tem paredes lisas, chãos polidos e normalmente contém ilhas em forma de lágrima. Todas essas características sugerem que eles são o resultado de grandes enchentes. Embora a maioria das enchentes esteja em torno da bacia Shreese, elas são encontradas em outros lugares, próximos ao Elysium e ao Elas. Outras ocorrem em Memnônia e na Amazonas Ocidental. Outros tópicos fluviais parecem ser resultado de lenta erosão por água corrente.
Redes de vales ramificados são encontradas por todo o terreno cheio de crateras. Elas parecem vales de rios terrestres, pois possuem afluentes e crescem de tamanho corrente abaixo. A explicação mais plausível para os vales é que eles se formaram por erosão de água corrente. E os amigos do canal 1965 que acham? Dê sua opinião. E siga-nos no Twitter. @canal_1965. Ou se preferir, entre em contato conosco através do e-mail canal1965 fazendo-história@gmail.com. Um forte abraço e fiquem com Deus.